Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, né? E falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas. E desta feita, queridos, nós iremos falar sobre as organizações missionárias. Por que participar das organizações missionárias? Por que essas organizações existem, né? E o tema de hoje é muito interessante. Organizações missionárias impulsionadoras de vocações. É um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022, escrito por Marli Gonzalez. Mas antes de qualquer coisa, nós iremos orar ao nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e pedir a Ele que esteja trabalhando na sua vida, no seu coração. Nós vamos pedir também em favor de todas as famílias que estão agora enfrentando, né? Todas as pessoas que estão enfrentando agora essa quarta onda aí da Covid-19. Nós estamos vendo muitos casos acometendo, mas graças a Deus, né? Nós louvamos a Deus que os sintomas são leves. A Deus toda a honra, toda a glória sejam dadas. Iremos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nós. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para aprendermos a tua palavra, estudarmos um pouquinho da tua palavra, ó Deus. E nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra, ó Pai, ela dirige as nossas vidas, ela é relevante, ó Deus, para as nossas vidas e ela é atual. Ela é atual. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que tu estejas, ó Deus, a afirmar a tua palavra em nossos corações, para que não possamos pecar contra ti. Abençoa também, ó Deus, a cada lar, cada família, a cada pessoa, ó Deus, que neste momento está acometido com a Covid-19. Toma, ó Deus, a cada um, Senhor, nas tuas santas mãos. Tu sabes, ó Deus, quais são as dificuldades, ó Deus. Tu sabes quais são as necessidades. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que tu esteja, Deus, a derramar a tua unção de cura, de libertação, de restauração sobre cada vida, sobre cada lar. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas tuas santas mãos. E que não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas unicamente usados por ti. Obrigado, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Queridos, como nós falamos, por que existem organizações missionárias? Por que é necessário que nós estejamos participando dessas organizações, levando os nossos filhos a participarem também, né? Então, o tema, como nós falamos, é muito interessante. O dia 23 de junho foi o dia da educação cristã missionária. Nós iríamos fazer esse estudo na semana passada, mas não tivemos condições de fazê-lo. Nós louvamos a Deus porque Deus sabe todas as coisas, né? E nós estamos apresentando, nós não poderíamos deixar de falar sobre a importância da organização missionária como impulsionadora de vocações, né? Impulsionadora de vocações. A União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela tem promovido, ela tem se preocupado com a questão das organizações missionárias. Nós estamos já há 103 anos, né? De revista, há mais de 100 anos, né? Da revista Visão Missionária. E a organização União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela tem se preocupado justamente com isso, com a formação cristã de crianças, de meninas, de jovens, de mulheres de todas as idades. E eu tenho certeza que você já passou, o seu filho já passou, sua sobrinha já passou por alguma dessas organizações, como Amigos de Missões, Mensageiras do Rei, né? Tenho certeza disso. E aí o autor pergunta o seguinte: a autora pergunta: você tem um entendimento de que todos nós somos chamados por Deus e vocacionados por Deus para cumprir uma missão específica dentro da grande comissão? Você tem ciência disso? Você tem entendimento disso? Todos nós somos chamados por Deus. Deus nos vocacionou, Deus nos chamou para um papel específico na sua obra. E as organizações
missionárias, elas são justamente para isso, para impulsionar essas vocações. São nas organizações missionárias que surgem os grandes pastores, as grandes missionárias, os grandes evangelistas. E aí a autora pergunta aqui: você tem se colocado à disposição do Senhor e correspondido a esse chamado de Deus para a sua vida? Você tem ido atrás, ou você tem ido atrás de seus próprios desejos, de suas próprias aspirações? Como nós falamos, todos nós temos um chamado, né? Todos nós temos um chamado, nós temos um chamado de Deus específico para a sua obra. E a palavra de Deus, ela não poderia deixar, né, de falar sobre isso, uma vez que o chamado é de Deus, Então a palavra de Deus nos diz assim, em Efésios 4, do versículo 11 em diante, a palavra de Deus nos diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para a edificação, queridos, do corpo de Cristo. Então a Bíblia nos diz o quê? Que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, com o fim de quê? De preparar, né? De preparar, com o fim de preparar para os santos, para a grande obra, para essa grande comissão que Deus nos chamou, que é a edificação do corpo de Cristo, né? Para que o corpo de Cristo assim seja edificado e para que cumpramos essa grande comissão que Deus nos deu de ir pregar o evangelho a toda criatura. E por que Deus designou uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas? Para que todos, queridos, para que todos cheguemos a quê? Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a uma maturidade cristã, atingindo assim a plenitude de Cristo, Então, ser chamado por Deus não é algo fácil. Ser chamado para ser pastor, para ser evangelista, para ser mestre, para ser líder de MCM, para ser líder de jovens, de adolescentes, de mensageiros do rei. Não, queridos, não é fácil, não é uma obra fácil. E aí, a gente pode observar que na própria palavra de Deus, alguns homens e mulheres na Bíblia, no primeiro momento que foram chamados por Deus, relutaram. Alguns até rejeitaram, alguns apresentaram algumas desculpas, e muitas desculpas até convincentes. E a palavra de Deus nos diz que aquele que ele é chamado por Deus, aquele que recebe um chamado por Deus, deve fazer uma escolha. Deus nos dá uma escolha. E qual escolha seria esta? Abandonar as nossas vontades e nos submeter à vontade de Deus. Quando nós somos chamados por Deus para executarmos uma obra, um papel específico na obra do Senhor, nós precisamos abandonar as nossas vontades e nos submeter à vontade de Deus. E aí a gente vai ver que essa experiência, ela é comum, ela é bastante comum, essa experiência de, no primeiro momento, relutar, no primeiro momento, apresentar algumas desculpas para Deus, né? Isso é comum, a gente vai ver que isso é bastante comum para aqueles que são chamados, para aqueles que são comissionados para uma obra específica no reino de Deus. Como eu disse, todos nós somos chamados por Deus. Todos nós somos chamados por Deus para cumprir a grande comissão. Que grande comissão é essa? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem que Deus deu a mim e a você. Mas algumas pessoas são chamadas para um papel específico na obra do Senhor. E para exercer esse papel específico, é necessário abandonar muitas vezes as nossas vontades, as nossas escolhas para nos submetermos à vontade de Deus. E a gente vai ver que na palavra de Deus não é diferente. Na palavra de Deus a gente vai ver que Moisés, quando ele é chamado por Deus, Deus ele aparece a Moisés e convoca Moisés. E aí Moisés, nesse chamado por Deus, né? Sendo chamado por Deus, o que é que Moisés faz?
Moisés, ele fala com Deus, né? Ele conversa com Deus. A gente vai ver em Êxodo, capítulo 3, versículo de 9 em diante, que diz assim: Eis que agora o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E aí Deus responde a Moisés. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. A gente vai ver esse diálogo aqui de Moisés com Deus, quando Deus aparece a Moisés, né? E Deus fala a Moisés: Olha, Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. Eu tenho ouvido as orações, os clamores do meu povo por libertação, por salvação. E eu quero que você vá e liberte esse povo do Egito, né? O povo de Deus estava ali há 400 anos cativo no Egito. E Moisés foi chamado por Deus para essa obra específica. E aí o que Moisés fala? Moisés, ele começa a questionar a Deus, né? Ele fala assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir até a Faraó, né? E dizer que liberte o povo? E aí Deus fala a Moisés: Olha, o eu sou o disse. É o eu sou que está mandando a você. Então diga aos filhos de Israel que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Então Moisés, em seu diálogo, ele questiona ao ser transmitido, como nós falamos, né? Ao ser transmitido. E aí Deus fala que quem estava chamando era ele. E o dilema de Moisés, ele não cessa. Em seguida, Moisés apresenta a Deus, queridos, a sua incapacidade. Moisés, ele começa a falar ao Senhor que ele não sabe falar. Olha, ele não apresenta ao Senhor as suas capacidades. Ele não diz assim para o Senhor: Olha, Senhor, eu fui criado como filho da filha de Faraó. Eu fui criado como neto de Faraó. Então, eu fui criado em toda a ciência dos egípcios, na arte de guerra, na arte de governar, porque eu fui criado como neto de Faraó. Moisés não disse isso para Deus. Moisés apresenta a Deus as suas dificuldades. E muitas vezes nós, queridos, quando somos chamados por Deus, e Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós, quando somos chamados por Deus para exercer uma função na obra do Senhor, na casa do Senhor, muitas vezes nós apresentamos desculpas. E vislumbramos e damos ênfase à nossa pequenez, à nossa fragilidade, aos pontos fracos que nós temos, e nos esquecemos de que aquele que nos chamou nos capacita. Nos esquecemos que aquele que nos chamou nos conhece, e que se ele nos chamou para uma determinada obra, para um determinado exercício, é porque ele sabe exatamente do que eu e você somos capazes de fazer. Então Deus, ele sabia exatamente o que Moisés era capaz de fazer. Deus sabe exatamente o que você é capaz de fazer na sua obra. Deus te conhece, assim como conheceu a Moisés. Então Moisés, ele apresenta a Deus aí as suas falhas e diz: Olha, Senhor, eu não sei falar, né? Eu sou pesado de língua. E aí vai apresentando desculpas diante de Deus, diante do chamado e da ordem que Deus deu de ir e libertar o seu povo do Egito. Então, queridos, nós precisamos ser impulsionados com a força para entender e obedecermos ao chamado de Deus para nós. E o verbo impulsionar, ele está ligado ao ato de fazer movimentar, de empurrar, de conduzir, de encorajar, de movimentar. Então, as organizações
as organizações missionárias, elas funcionam como isso, como impulsionadoras de vocações. Elas vão nos preparando para exercermos um papel específico na obra do Senhor. Também nos deparamos com a aceitação do outro, né? Então Moisés, ele se preocupou se o povo iria acreditar no que ele ia dizer. Moisés se preocupou com as respostas que iriam dar. E a gente vai ver que todas as respostas dadas por Deus, diante de todas as respostas que Deus deu, ele ainda quis transferir a responsabilidade do seu comissionamento para outro. E isso às vezes acontece conosco. Nós somos preparados por Deus, Deus nos conhece, sabe que você muitas vezes tem uma boa oratória, uma boa dicção, você sabe falar bem, você sabe explicar bem, e Deus te chamou para ser professora de EBD. E aí de repente você faz o quê? Transfere a sua responsabilidade para outro. Procura transferir as suas responsabilidades para outro. E a gente vai ver que isso acontece com Moisés, ele mesmo... Deus, diante das respostas de Deus, Moisés, ele tenta, né, nesse diálogo, ele tenta transferir a sua responsabilidade para outro. Eu quero dizer para você o seguinte, que quem te chamou para exercer a obra, para estar exercendo a função que hoje você exerce na casa de Deus, no reino de Deus, foi o grande eu sou. É o Senhor dos exércitos, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É esse Deus que te chamou e é esse Deus que te comissiona, que te prepara para exercer essa função. Então, a organização missionária, Gonzalez nos afirma o seguinte, que a vocação de Deus, ela é pessoal e ele chama pessoas e não as coisas. Gente e não instituições. Ela também é intransferível, pois o propósito de Deus, ele é único e personalizado. Nós até já falamos sobre isso. Deus, ele nos chama por atacado, né? O propósito de Deus, ele é único em nossas vidas e o propósito de Deus, ele é personalizado. Nós estudamos isso até domingo passado na escola bíblica, né? Que o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas de forma diferente, na área em que ele precisa ser trabalhada, lapidando, transformando e capacitando naquilo que precisamos fazer para exercer a obra do Senhor. Então, segundo o missiólogo Ronaldo Lindório, a Bíblia nos mostra de uma forma ampla, possivelmente, que a vocação em 3 formas enfáticas, né? Amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Então, a vocação, ela tem 3 formas enfáticas, que é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, porque nós precisamos renunciar às nossas vontades e obedecer à vontade de Deus. Amar ao próximo, ter amor pelas almas perdidas, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E, queridos, fazer aquilo que Deus nos comissionou, que Deus nos chamou, é fazer discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E nós precisamos fazer discípulo. Então Deus chama toda a igreja para a salvação e para a missão. Portanto, todos nós somos vocacionados para servirmos com tudo o que somos e temos em Cristo Jesus. Deus, ele vocaciona alguns para algumas funções específicas, como nós falamos, alguns ministérios. Por que ele faz isso? Para que a igreja se fortaleça e cumpra melhor a sua missão aqui na terra, que é ser agente do evangelho, né? Ser propagadora das boas novas do Senhor Jesus Cristo. E Deus vocaciona também para o serviço, não para uma área geográfica. Deus, ele nos chama para um serviço, para uma obra. Deus não nos chama para uma área geográfica. Eu só vou pregar no sul da Bahia, né? Eu só vou pregar em capitais. Não, Deus não está chamando para... Quando Deus chama, queridos, ele não nos chama para uma área geográfica. Deus nos chama para o serviço, para a obra, né? Deus, ele nos direciona ao lugar em que devemos ir.
E esse direcionamento, ele pode mudar, né? Esse direcionamento de Deus pode ser mudado. Esse direcionamento de Deus pode ser mudado na hora que Deus quer, né? Porque Deus, ele age como quer, da forma que ele quer em nossas vidas, da forma que ele quer em nossas vidas. Então, Deus nos chama para funções específicas. O ministério é uma plataforma, não é uma plataforma de destaque pessoal. O ministério na obra do Senhor não é para glorificação do nosso nome, mas para a glorificação do nome de Deus, uma oportunidade de servir. E essa oportunidade de servir aos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Deus envia alguns para um trabalho transcultural que exige preparo específico e geralmente prolongado. E a gente vai ver que os missionários passam por um treinamento específico, por isso a necessidade de se estar indo aos seminários, de participar de estudos, né? Daí a necessidade de se preparar, porque muitas vezes nós precisamos falar outras línguas, né? O lugar que Deus nos mandou, que Deus nos comissionou, não fala a nossa língua, então você precisa, culturas diferentes das nossas, então nós precisamos aprender a cultura local, nós precisamos aprender o dialeto local, então há uma necessidade sim de um preparo maior e muitas vezes prolongados. Então, de acordo com Ronaldo Lindório, em seu livro Vocacionados, a vocação de Deus ela é pessoal, pois ele chama pessoas. Deus não chama coisas, Deus não chama instituições. E nós, gente, não é instituição. Então, ela também é intransferível. Né? Olha bem que Moisés ele tentou transferir a responsabilidade que Deus deu para outro, né? E aí a gente vai ver que esse chamado de Deus ele é intransferível, pois o propósito de Deus ele é único e personalizado. A vocação não é um projeto, mas um estilo de vida. E é incontestável, pois a voz de Deus ela é clara. Então, ao chamar, ele produz em nossos corações uma profunda convicção. E quando nós estamos fora do propósito, um incômodo muito grande. Então, nós vamos ver, queridos, que a palavra de Deus nos diz assim. A palavra de Deus nos diz não. Nós vamos ver o seguinte, que as organizações missionárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela tem se destacado como uma força que move os corações por meio de um ensino bíblico atual e relevante. Ser um integrante desse processo abençoador tem deixado marcas visíveis na vida de quem passa por uma dessas organizações, Amigos de Missões, Mensageiras do Rei e MCM. Né? Eu falando há um tempo atrás, eu disse o seguinte, que quando eu me casei, né, a organização MCM ela foi fundamental no meu casamento, no auxiliar, porque a gente tira pelos estudos que nós fazemos todo sábado aqui, os assuntos são extremamente interessantes e falam realmente as nossas vidas. E a palavra que era dada pelas irmãs, né? Eu lembro ali da irmã Janice, que foi à minha casa com algumas irmãs, mas eu lembro bem da irmã Janice. E ela apresentou essa organização, a MCM, a mim, né? Como agora já uma mulher casada. E aí, uma mulher singular, né? Uma mulher casada, e ela apresenta a organização e ela vai dando instruções. A gente vai ver que essas instruções ela foi na área de como criar os nossos filhos, as nossas filhas, a orientação de como dar banho, de como cuidar, de como educar, a importância de criar as nossas filhas na casa do Senhor. Então a gente vai ver que pessoalmente essa foi uma experiência maravilhosa para as nossas vidas, né? Para a minha vida, para a vida do meu esposo. Então participar dessa organização tem sido assim algo relevante para mim. E eu costumo mesmo ler e reler a revista Visão Missionária. E agora a revista Visão Missionária ela tá até melhor, né? Porque agora você não precisa comprar mais 2 revistas, tá 2 em 1. Então a revista
Ela, Vida e Missão, os artigos da Mulher Jovem estão inseridos na revista Visão Missionária, tá um trabalho assim maravilhoso, os artigos são maravilhosos e a gente tem visto isso paulatinamente, né? Todo sábado a gente tem observado isso. Então, diante do chamado divino, é necessário que tenhamos condições, queridos, de ajudar o cristão na compreensão da sua ação e do seu propósito. Então, qual é o departamento? Aí a autora pergunta assim, qual é o departamento da sua igreja que está preocupado em ensinar, a fazer missões, a cuidar dos que entendem o seu chamado, para que o seu chamado seja transcultural, as funções específicas como servo ou dentro de uma profissão no meio secular. Às vezes Deus nos coloca em determinado local de trabalho para que possamos ser agentes ali, agentes de transformação. Então, as organizações missionárias, ela tem se destacado, como nós falamos, as organizações missionárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tem se destacado justamente nisso aí, como uma força impulsionadora, né? Uma força que move os corações por meio de um ensino bíblico atual e relevante para as nossas vidas. O resultado, ele tem chegado, a autora fala aqui que os resultados eles têm chegado aos campos missionários e à igreja local, e assim nós estamos contemplando com alegria, né, a expansão do reino de Deus. Então, além dos chamados que nós já estamos acostumados, e a igreja não pode se desconectar do ensino da educação cristã, isso é muito importante, é muito relevante, e isso aqui eu deixo até de um alerta para você pai, para você mãe, para você tia, avó. Tenha o cuidado, tenha a atenção de incentivar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho a estarem participando das organizações missionárias da igreja. Nós temos os amigos de missões, nós temos as mensageiras do rei, nós temos a EBD pela manhã, né? Que apesar de não ser uma organização missionária, é uma oportunidade de estarmos ali para aprendermos da palavra de Deus, tirarmos dúvidas relacionadas a ela. Então, é uma escola mesmo que ensina, mas ensina a palavra de Deus. E nós estamos vivendo uma época em que a palavra de Deus tem sido esquecida. Nós estamos vivendo uma época de achismo. Nós estamos vivendo uma época do que eu acho, do que eu penso, e não do que a Bíblia diz. Nós precisamos voltar à prática da leitura da palavra de Deus, da compreensão da palavra de Deus. Então, a EBD, as organizações missionárias, elas são fundamentais nessa construção, né, de nossas vidas e no nosso preparo também espiritual, no nosso preparo do conhecimento da palavra de Deus. E nós precisamos preparar discípulos para se tornarem a imagem de Cristo. E qualquer ação missionária, ela deve estar ligada, atrelada ao ensino da palavra de Deus. Nós não podemos desconectar a palavra de Deus do ensino, né? Nós não podemos desconectar essa palavra de Deus da obra do Senhor. Nós precisamos trabalhar na obra do Senhor, e o ensino ele deve estar dentro da grande comissão. É uma ordem para ser cumprida pelos salvos do Senhor, né? Uma ordem para ser cumprida pelos salvos do Senhor. A gente vai ver que os discípulos, quando Jesus fala que nós precisamos fazer discípulos, os discípulos eles ficavam 24 horas com os seus mestres. Eles aprendiam não só a letra, mas eles aprendiam também a prática. E nós precisamos basear justamente a nossa vida não só na letra, porque a letra mata. Nós precisamos também praticar e viver essa palavra de Deus. Nós não precisamos conhecer só o que a Bíblia diz, nós precisamos viver o que a Bíblia diz. E a gente vai ver em Mateus 28, de 18 a 20, que a palavra de Deus nos diz assim: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observaram o que Cristo disse? Ide, fazer discípulos de todas as nações, e batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo e fazendo o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, como nós vamos ensinar os nossos discípulos, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos a guardarem aquilo que Deus tem mandado, se eu não leio a palavra, se eu não procuro estudar essa palavra, se eu não participo das organizações que difundem e ensinam essa palavra. Então, há mais de 100 anos, a União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela tem impulsionado vocações por meio de suas organizações missionárias. E embora normalmente nós falamos de chamado, mas em termos de chamado pastoral, de chamado missionário, todo cristão, como nós falamos, ele é chamado por Deus. Então, crianças de 4 a 8 anos, elas aprendem a amar missões com a proposta educacional da Organização Amigos de Missões. Elas aprendem a contribuir, e essas organizações elas oferecem aprendizagem e desenvolvimento para a identidade cristã. Então, a criança que faz parte da Organização Amigos de Missões, ela alcança uma melhor compreensão do plano de Deus para o mundo. E ela entende que o seu papel nessa grande missão, nesse grande plano de Deus, ela entende o seu papel ativo nesse grande plano de Deus. Então, a criança que faz parte, os encontros eles são orientados, são elaborados, né, de forma aconchegante, agradável, então é bom. E a gente vai ver também a questão das meninas, né, as meninas pré-adolescentes e adolescentes, elas são impulsionadas a servir a esse Deus soberano, a esse Rei soberano, e as torna mensageiras do Rei. Então, o que é mensageiras do Rei? Né? O que é mensageiras da mensagem real? É justamente isso, é transmitir essa mensagem real, é falar sobre essa mensagem real. Então, elas são motivadas ao estudo de missões de Gênesis a Apocalipse e estão sempre ali em contato com as histórias dos missionários por meio das biografias missionárias. Então, assim como as crianças, as meninas, as pré-adolescentes e adolescentes, elas vão aprendendo a viver em Cristo, né? A crescer em sabedoria no estudo da palavra, a entender o seu papel na mordomia, a realizarem as boas obras e são desafiadas a assumirem essa responsabilidade de testemunhar de Jesus Cristo por onde quer que passem. E aí a gente vai ver o seguinte, que Gonzalez nos diz assim, que nós sabemos com certeza que muitas mulheres que hoje ocupam espaço de liderança dentro da denominação ou no trabalho secular foram grandemente influenciadas pelo ensino e pertencimento à organização. E a gente vai ver que a Organização Mensageiras do Rei, ela tem esse papel fundamental, né, de impulsionar, de desenvolver lideranças, nós, na verdade, o conhecimento da palavra nos faz ficar enraizados nessa palavra. Então, nós sabemos que, com certeza, que muitas mulheres, né, que hoje ocupam esse espaço de liderança dentro da denominação, elas foram influenciadas pelo ensino e pelo pertencimento a uma organização. Por que eu gosto muito da organização MCM? Porque eu me senti parte dela, né? Eu me senti parte dela. E a organização nos prepara para vivermos bem, né? Nos preparou para vivermos em nossa vida secular como cristãos e vivermos também o nosso papel como servos de Deus, como servas disponíveis para a obra do Senhor. Então, as mulheres, em caráter primeiramente missionário, as mensageiras do Rei, ela tem um caráter primeiramente missionário, né? Propondo-se a oferecer condições para que as meninas resplandeçam a luz de Cristo em meio às trevas. As mulheres, em suas necessidades diversas, elas são atendidas pelo amadurecimento espiritual, emocional e social, porque o conteúdo da revista Visão Missionária ela abrange toda essa parte aqui, esse suporte emocional, social, espiritual para as nossas vidas. Então, toda mulher
Sendo jovem, singular, mãe, plena, ela tem uma visão missionária ampliada. Quando ela participa dos estudos, das orações, e elas são motivadas a contribuir com o trabalho missionário. São motivadas a contribuir na obra do Senhor, no trabalho do reino de Deus, para o crescimento. Nós precisamos entender, queridas, que Deus nos chamou para uma obra específica no seu reino. Qual a obra que Deus te chamou? E você tem assumido esse papel que Deus te comissionou, que Deus te chamou, porque todos nós somos chamados por Deus. Mas nós temos também, queridos, um chamado personalizado, né? Deus nos chama para uma obra específica. Muitas vezes essa obra é como levita, muitas vezes essa obra é como mestre, como professor, como líder de uma organização, e Deus nos capacita para isso, né? As organizações missionárias da igreja, elas dão esse suporte para nós, para esse aperfeiçoamento e esse crescimento em Cristo Jesus. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos abraçando a esse chamado, ou nós estamos apresentando a Deus, desculpas para não exercer a função que Ele nos chamou? Então, a proposta educacional da União Feminina Missionária do Brasil, ela é comprometida com a educação cristã missionária para a igreja. E ela desperta as vocações para um chamado específico missionário. E amplia a visão da mulher, tornando-a relevante na sociedade com a priorização do testemunho cristão. Então, dentro da proposta educacional para o encontro de mulheres, a mulher recebe a capacitação, fortalecimento para a sua vida espiritual e no seu lar. Ela entende o seu papel como mulher sábia, que influencia na sua vida. As organizações influenciam na sua vida como esposa, como mãe, como filha. Então, a proposta é uma proposta atualizada e atenta aos desafios deste tempo. E aí a gente vai ver que todos os assuntos que a gente traz aqui nos sábados é da revista Visão Missionária, né? Justamente isso, dessa parte, né? Visão Missionária é uma revista voltada para mulheres, e ela abrange todas as áreas: espiritual, emocional, social, financeira, né? Então, a revista ela tem uma proposta educacional comprometida, principalmente com a educação cristã missionária, mas ela desperta para a vocação, né, que nós somos chamados por Deus, para o nosso chamado específico, mas também ela amplia a nossa visão como mulher. E ela nos torna mais relevantes na sociedade, priorizando o testemunho como cristão. Então, realizar é necessário e fundamental nós participarmos dos estudos, desse momento de coinonia, de comunhão, que esses estudos nos proporcionam. E os benefícios, eles são relevantes, fortalecendo a criatividade, aumentando a nossa coesão em grupo, aperfeiçoando o trabalho coletivo e nos tornando mais potenciais para o desenvolvimento do ministério de Deus. Então, finalizando, já estamos finalizando, investir em uma organização missionária é tornar relevante o ID de Jesus, que é, sem dúvida, para toda a igreja. As organizações missionárias já têm cumprido o seu papel com prontidão e eficiência. Agora nós precisamos, queridos, dar valor. Nós precisamos, como nós falamos, nós somos chamados por Deus. Deus conhece o nosso potencial. Deus conhece as nossas capacidades. Não adianta você apresentar para Deus desculpas. Deus sabe exatamente como você é e Ele te chama do jeito que você é. Porque Ele conhece o seu potencial para realizar a sua obra. E aí, a autora nos diz o seguinte, que investir em uma organização missionária é tornar relevante o ID de Jesus, que é, sem dúvida, para toda a igreja. Então, esse ID de Jesus, ele não é só para mim, para o pastor, para líder de MCM, esse ID de Jesus é para mim e para você. São para todos da igreja, desde os bebezinhos, né, até a
idade plena, né? Até a plenitude dos tempos. Então, a gente precisa entender que até o fim dos nossos dias nós somos chamados por Deus para exercermos uma obra específica. E quando a gente investe, e quando falo investir, não é investir só financeiramente, mas investir em levar os nossos filhos, investir em participar, em reservar um tempo para estar atenta aos estudos, aquilo que está sendo proposto pelas organizações missionárias. A gente vai ver que a gente vai crescer, não só espiritualmente, mas a gente vai crescer em todas as áreas. O amadurecimento, ele é completo, né? O amadurecimento é completo. Então, se sua igreja ela não possui ainda organizações missionárias, ou falta investir em alguma, olha, a Associação Batista Agrapiunense, ela dá todo o suporte em relação a isso, né? Em relação às organizações missionárias, ela tem se preocupado em dar treinamento. A União Feminina Missionária Batista Agrapiunense, a União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela disponibiliza, né, estudos virtuais para que você possa participar, para que você possa se capacitar. E a sua igreja, ela oferece essas organizações, né? Eu louvo a Deus pela Igreja Batista de Sinais de Almadina, ela tem todas as organizações. Agora o que falta você aproveitar, né? Falta você aproveitar. E muitas vezes as pessoas dizem assim, a gente dá valor àquilo que a gente perde. Então, aproveite enquanto é tempo, enquanto a palavra de Deus está nas nossas mãos, enquanto podemos aprender dela mais e mais de forma livre. Porque vai chegar um tempo, né, que a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela será retirada de nós. E ela vai estar em nossos corações, ela vai estar presa, enraizada em nossas mentes, em nossos corações. Nós precisamos ter a nossa palavra, a palavra de Deus, gravada em nossas vidas e nossos corações. Nós precisamos ter raízes profundas na palavra de Deus. E as organizações missionárias, elas são extremamente relevantes para isso. Então, além do preparo, os integrantes das organizações missionárias, elas recebem cuidados específicos, levando em consideração as suas necessidades, as suas peculiaridades. Então, queridos, para guardar no coração, o que eu deixo para você é o que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E continua o versículo ensinando-nos a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus Cristo nos dá uma ordem de propagarmos essa palavra em tempo, fora de tempo, de fazer discípulos e ensinar a esses discípulos. E a palavra de Deus nos dá, Jesus Cristo nos assegura que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é um tempo desafiador. A União Feminina Missionária Batista do Brasil ela tem sido relevante na vida de crianças, meninas, jovens e mulheres. E é um tempo desafiador para mim, para você, para cumprirmos esse ID do Senhor Jesus. E nós precisamos estar preparados para isso. Então, o papel das organizações missionárias, ela vai além do despertamento das vocações. Elas nos impulsionam a cumprir o chamado do Senhor Jesus. Então, nosso muito obrigada mesmo a você que está conosco. Já estamos chegando, né, ao finalzinho. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te sustente, te fortaleça e que você cresça mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, dispostos a cumprir esse ID do Senhor Jesus. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve, né? Vamos fazer essa parte aí, a parte de gravar está aqui conosco, mas a de multiplicar, de ir, de levar essa palavra aí, está tempo e fora de tempo, está com você. Então compartilha, se inscreve no canal, curte, que Deus te abençoe e multiplique mais e mais a sua disposição em fazer a obra no reino de Deus.